Olá, queridos amigos, quero saudá-los com a paz do Senhor, desejando a todos que tenham uma bela segunda-feira. Que Deus seja louvado e que sua presença possa nos ajudar no caminhar desse dia. Que haja uma bênção para os que estão adoentados, que haja esperança para os familiares que olham para os seus entes queridos nas UTIs, nas enfermarias, naqueles que estão entubados, naqueles que estão em quarentena dentro de casa. Que haja uma bênção para todos. Hoje vamos falar, continuando a lição número 4, a parte de segunda-feira, onde Deus fez uma aliança com Abraão, uma aliança que iria ajudar, ia ser uma aliança eterna, porque até Cristo voltar, a aliança de Deus com Abraão, ela iria ter validade. E hoje a lição de segunda-feira, 19/4, ela tem como título Um Deus Todo-Poderoso. Abraão foi chamado o amigo de Deus. Que coisa maravilhosa, hein? Ser chamado de o amigo de Deus. Enoque andou com Deus, mas não existe uma expressão dizendo que Enoque tinha essa amizade com Deus. Moisés foi chamado o homem paciente. Andou também na presença do Senhor. Deus falava com Moisés face a face. Foi também um amigo de Deus. Moisés falava com Deus com ousadia e, logicamente, com reverência, né? Tanto que quando Deus disse para Moisés, esse povo está adorando o bezerro de ouro, afasta desse povo, eu farei de você uma grande nação. Eu destruirei esse povo. E Moisés disse, Senhor, por favor, não faça isso. Não coloque o nome do Senhor em xeque. O que vão dizer as nações? Tirou eles do Egito para consumi-los no deserto. Por favor, Senhor, se o Senhor não puder perdoar, o Senhor me risca do livro que o Senhor tem escrito. Então veja a ousadia de Moisés, como ele conversava com Deus. A ponto de dizer, eu quero ver a tua face, Senhor. E Deus disse, não pode ver a minha face. Nenhum pecador pode ver a face do Deus eterno e continuar vivo. Eu vou passar por você e você vai ver, não a minha glória, você vai ver a minha bondade. Abraão também era um homem que tinha essa facilidade de conversar com Deus. Foi chamado de o amigo de Deus. Por isso, quando Deus chamou Abraão e conversou com ele, ele aceitou de coração. Abraão, por exemplo, ele tirou todo o medo que poderia haver no coração dele e aceitou as prerrogativas divinas para sair do meio da sua parentela e para ser o pai de uma grande nação. Era preciso ter uma fé muito grande, porque a esposa de Abraão era estéril, Sara era estéril, ou seja, ela não tinha como ter filhos até aquela data. E as mulheres no tempo de Abraão, elas eram fecundas e, lógico, tinham filhos assim que casavam, já estavam, assim, depois de 9 meses, com o filho no colo, e isso era uma bênção, uma festa. E Sara não tinha filhos. E aí Deus disse para Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Você e Sara serão os patriarcas dessa nação. E Abraão acreditou nisso. E você vai sair do meio do povo onde você está, para uma terra que eu vou te mostrar. Então precisou realmente vencer o medo, ter coragem para aceitar essas prerrogativas que Deus estava dando para ele. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 140, ela escreveu o seguinte, de Abraão está escrito, foi chamado amigo de Deus, como está em Tiago 2,23. Foi chamado de pai de todos os que creem, como está em Romanos 4, verso 11. O testemunho de Deus com relação a esse fiel patriarca foi, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26, verso 5. Alta honra, aquela a que Abraão foi chamado para ser o pai do povo que durante séculos foram os guardas e preservadores da verdade. Então isso Ellen White escreveu a respeito de Abraão. Abraão foi chamado o amigo de Deus. Foi chamado o pai de todas as gerações. O pai de um povo que se tornou os guardadores, os preservadores da verdade divina. Gente, muitas vezes nós temos que olhar para a vida de Abraão e ver que a vida de Abraão nos traz uma ilustração preciosa, como nós podemos vencer o medo. Pode parecer até uma coisa simples, a gente lendo assim e vendo que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Pode parecer até uma coisa simples, né? Abraão sair do meio da parentela dele. Hoje a gente sai para qualquer lugar. Onde você for, você se estabelece, né? Onde você for, tem casa para alugar. Onde você for, tem comércio. Onde você for, você usa o seu cartão de crédito. Então, as pessoas hoje têm muita facilidade de mudar. Meu irmão foi para os Estados Unidos
em 1 ano e meio se estabeleceu lá e se adaptou ali. Não sabia falar nada de inglês, foi para ser mecânico, mas chegando lá, como conversar com o cliente se ele não sabia a língua? Ainda bem que a esposa dele havia morado lá quando criança, e ela rapidamente retomou o idioma e foi ensinando para ele. E ele se adaptou ali e está lá até hoje. Agora, no tempo de Abraão, era difícil, porque os povos que tinham do outro lado eram inimigos. Então, para ele ir para um lugar onde ele seria, com certeza, visto como inimigo, era uma coisa difícil. E Abraão nos dá uma lição de como vencer o medo crendo no poder e na promessa, ou nas promessas divinas. Hoje, o nosso mundo vive com medo. Os psiquiatras, eles mostram como as pessoas têm medo. Um professor numa escola, numa universidade, mostrou, um professor de psicologia, ele mostrou como o medo funciona. E ele disse para os alunos, todos fiquem em redor da sala, todos ficaram de costas assim para a sala, de frente para o professor, de costas na parede, e o professor escolheu um aluno e disse, eu vou fazer o seguinte, está vendo esta bola, e mostrou uma bola de ferro, pois eu vou colocar ela aqui no maçarico, e vou, com ela nessa colher grande, eu vou me aproximar de você. À medida que você sentir o calor desse material incandescente, eu vou deixar ela vermelhinha. Vou colocar ela na ponta do maçarico e vou deixar ela bem vermelhinha e vou me aproximar de você. À medida que se eu estiver me aproximando e você sentir o calor, você diga para que eu possa parar. E o rapaz então ficou no canto da sala, fechou os olhos, o professor disse, pronto, aqui está a bola totalmente vermelha, incandescente, porque eu coloquei na frente do maçarico. E o professor foi se aproximando do rapaz. A 1 metro de distância, diz, estou me aproximando. Veja, estou mais próximo de você. Estou mais próximo. Eu estou com a esfera aqui nessa colher, nesse recipiente, me aproximando de você. Quando eu estiver bem perto de você, me diga se estiver sentindo calor, para você não se queimar. O professor disse, estou me aproximando, estou bem perto agora. Mais perto, mais perto. O rapaz deu um grito, para, está queimando, está queimando. O professor disse, abre os seus olhos. O rapaz abriu os olhos e o professor estava a 1 metro de distância dele. O medo, o pânico, o pavor foi tão grande que ele imaginou que aquela esfera incandescente estivesse bem próximo do rosto dele. O professor disse, o que você sentiu? Ele disse, eu imaginei que o senhor estava bem pertinho do meu nariz. Eu cheguei a sentir o calor da esfera perto do meu nariz. O professor disse, eu estava a 1 metro de distância de você. Então isso prova que nós vivemos num ambiente de medo. Tudo que nós temos ao nosso redor cria medo. Hoje as pessoas têm medo de doença incurável, a pessoa tem medo de câncer, a pessoa tem medo de ter um AVC, a pessoa tem medo de perder o amor da vida, a pessoa tem medo de ser traído, a pessoa tem medo de perder a fé, tem medo de perder o emprego. Nós vivemos num ambiente de medo. E isso, assim, causa em nós uma insegurança muito grande. Então, quando nós oramos a Deus, nós já oramos de forma desconfiada. Será que Deus vai atender? Sabe quem produz isso? O medo que está instalado dentro de nós. E muitas vezes o medo vem pela criação que nós tivemos. A vida inteira a gente é formado. Isso se chama neurolinguística. Toda vez que você está educando o seu filho e você diz para o seu filho que o filho tem valor, isso vai sendo incutido. Mas se você disser para o seu filho, você não presta, você nunca vai ser nada na vida. Você está introjetando naquela criança o medo dele ser um fracassado na vida. E ele vai ser um fracassado. Porque você está transmitindo uma mensagem negativa para ele. Essa criança é muito chata, então ele vai se tornar chato. Havia até uma psicóloga que fazia uma palestra e ela dizia, nunca diga para o seu filho, esse menino é uma peste. Ele vai se tornar uma peste. Ela disse, olha, de 10 crianças que receberam essas palavras, você é uma peste, você não presta. Lá na frente, quando se tornaram adolescentes, jovens, se tornaram a peste para infernizar a vida dos pais. Eles se revoltaram contra aquilo que os tornou daquela forma. Então, o medo nos faz assim inseguros. E quando você instala o medo numa criança, ela vai ter consequências lá na frente. Quantas crianças recebem o impacto do medo e lá na frente, quando estão com seus 20, 30 anos, é que o medo aparece de alguma forma. E isso tem que ser evitado. Nós vivemos num ambiente de medo. A Bíblia está cheia de graciosas promessas que nos dão a segurança de que Deus está ao lado daqueles que o amam.
Salmo 27, verso 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Está vendo? Davi tinha uma segurança muito forte, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Numa empresa, no ambiente do almoxarifado, que ficava atrás da empresa, foi dado um alerta, alguém deixou uma caixa, escrito do lado, assim, as palavras perigo, a palavra perigo naquela caixa. Pois o rapaz que cuidava do almoxarifado, quando foi pegar a caixa, ele olhou a caixa e disse, o que é isso? O que será isso? Está escrito perigo. E então ele pensou, deve ser uma bomba. Alguém colocou uma bomba aqui, escrito perigo. Pois ele então ligou para o chefe da segurança. O chefe da segurança veio, olhou a caixa na plataforma e disse, ninguém se aproxima. Mandou evacuar a empresa inteira. Chamou ali o esquadrão antibomba. E o esquadrão antibomba, com um pequeno robô, fez o robozinho ir até aquela caixa, escrito perigo. E o robozinho então detectou e pegou aquela caixa, levou para fora da empresa e num terreno assim, totalmente isolado. Aquelas pessoas tentaram fazer explodir aquela caixa. Mas tudo que encontraram foi uma caixa com papéis impressos com a palavra perigo. Alguém colou essa palavra assim, na parte de fora e isso assustou todo mundo. Sabe por quê? Porque as pessoas vivem assustadas. Foi um grande alívio quando descobriram que era só uma caixa de papel. Mas causou um pânico em todas as pessoas. Por isso é importante que nós saibamos que o medo, ele é uma realidade. Abraão não teve medo de Deus, pelo contrário. Abraão venceu muitas coisas em sua vida, porque ele acreditava naquele que o havia chamado. Aqui está a pergunta número 1. Com qual nome Deus se apresentou a Abraão e o que Deus pediu para ele? Está em Gênesis 17, de 1 a 6, diz assim, quando Abrão tinha 99 anos, Abrão, ainda chamava-se Abrão, quando Abrão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus, o Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Ao que Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou dizendo, quanto a mim, Abrão, aí, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Não serás chamado mais Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações eu te hei posto, e eu far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti sairá nações, e reis sairão de você. Dessa forma, Deus se apresentou a Abrão e mudou o nome dele para Abraão. Com qual nome Deus se apresentou? A resposta é, Deus se apresentou não como Iavé, mas como El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. E ele queria mostrar a Abraão seu poder e domínio para cumprir as promessas da aliança. E apenas exigiu de Abraão que ele fosse perfeito e andasse nos seus caminhos. Eu sou Deus Todo-Poderoso, sê perfeito e anda na minha presença. Deus usou, em vez de usar Iavé, que é o Deus eterno, que é o Deus autossuficiente, Deus usou outra expressão, eu sou Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, que significa Todo-Poderoso. A promessa divina de abençoar Abraão foi espetacular. Deus esperou Abraão chegar na idade da velhice, tanto ele quanto a esposa, para mostrar o milagre do seu poder. Aquela mulher, com o útero já envelhecido, ela iria engravidar e daria à luz a um filho. Seria o início da descendência de Abraão. Abraão reclamou com Deus, Senhor, eu não tenho filho. O servo que está na minha casa há muitos anos, o Eliezer, ele vai ser o meu herdeiro, Senhor. E Deus disse, não, Abraão, o teu herdeiro vai sair de você, vai sair do útero de Sara. Ele poderia ter duvidado, mas ele acreditou em Deus. O próprio Deus garantiu o cumprimento da promessa. Ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu tenho feito um pacto contigo e vou cumprir. Esse nome, El Shaddai, significa o Deus Todo-Poderoso. E esse mesmo Deus nos promete hoje estar conosco e nos promete a vencermos o medo que possa estar em nosso coração. Patriarcas e Profetas, na página 137, diz o seguinte, quando Abraão já tinha quase 25 anos de estadia, de morada em Canaã,
Deus lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Com temor reverente, o patriarca prostrou-se rosto em terra. E a mensagem divina continuou para ele dizendo: eis o meu concerto contigo, e é o seguinte: você vai ser pai de uma multidão de nações. E Abraão creu nessa promessa gloriosa. Queridos, quando nós cremos no poder de Deus para a nossa vida, nós temos que crer que Deus está assim direcionando e conduzindo todas as coisas. Algumas vezes nós chegamos a duvidar: será que Deus mesmo está nos dirigindo? Mas lá na frente nós entendemos por que muitas vezes a resposta divina foi não, ou foi espere um pouco, ou foi sim de uma vez. Temos que crer nesse Deus Todo-Poderoso. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas se refugiaram em caverna, porque as bombas pipocavam por todos os lados, e muitas famílias e muitas comunidades se refugiavam em caverna para não serem mortos pelos inimigos que invadiam os locais onde eles moravam. Descobriu-se na Áustria uma caverna, e nessa caverna descobriu-se que ali haviam estado muitas pessoas, entre eles muitos cristãos, que criam no poder de Deus. Uma pessoa rabiscou com um carvão, numa das paredes da caverna, a seguinte expressão: eu creio no sol mesmo que ele não brilhe. Eu creio em Deus mesmo que ele esteja em silêncio. Eu creio no amor mesmo que ele esteja oculto. Assim, uma pessoa que estava no meio dos refugiados, dos que estavam se protegendo das bombas, uma das pessoas acreditava muito em Deus, e com certeza muitos outros acreditavam em Deus. Quando o Titanic afundou, o telegrafista do Titanic, o senhor G.G. Bride, ele caiu na água junto com a sua esposa, e ele pensou o seguinte, disse para sua esposa: essas pessoas estão em pânico, estão com medo, o que vamos fazer? Então diz que o senhor G.G. Bride, ele começou a orar o Pai Nosso que está no céu, e gritou para as pessoas: orem conosco, Pai Nosso que estás no céu. Havia mais de 600 pessoas boiando nas águas geladas do oceano à noite. E foi essa oração que sustentou as pessoas até que um navio que estava assim monitorando o Titanic recebeu a mensagem de socorro e se dirigiu para o lugar do naufrágio. Quando os marinheiros desse navio chegaram, eles ficaram emocionados, porque os holofotes do navio assim iluminou aquele mar de gente boiando nas águas geladas do oceano. E eles se emocionaram porque havia um coral de mais de 600 pessoas orando o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Foi uma visão espetacular ver aquelas pessoas crendo no poder de Deus que providenciou a salvação para todos eles. Deus abençoe a sua vida nessa segunda-feira. Que haja uma bênção para todos os que estão adoentados. Que Deus possa nos ajudar a termos confiança no El Shaddai. Vamos orar. Deus querido, obrigado por tua bênção, pelo teu poder e pela segurança que o Senhor coloca em nosso coração. O Senhor quer tirar o medo da nossa vida, o medo de perder as coisas, o medo de termos doença, o medo de estar no Senhor solitário. Nos abençoe a todos, põe tua mão, o teu poder sobre os doentes, afofa a cama, Senhor, recupera os que estão entubados, pelo amor do nome do teu Filho Jesus. Nós cremos nisso e rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nessa segunda-feira foi um prazer passar essa lição para você. Até amanhã.